Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Voltando à programação normal. Hoje eu vim falar sobre a parábola do ladrão que vem à noite, vamos chamar ela assim. Jesus estava falando aos discípulos sobre os eventos que precederiam a sua volta, né? Eles queriam saber quais eram os sinais que apontariam para a volta de Cristo. E ele começou a dizer que haveria um caos total antes da sua vinda, né? E que a igreja participaria desses eventos, né? Que seriam guerras entre as nações, que seriam desastres naturais acontecendo um atrás do outro, né? Que seriam... Eu anotei aqui porque é muita coisa, mas eu não vou falar todas, não. Falsos profetas falando em nome de Cristo. Esses eventos naturais causariam fomes, epidemias, a morte dos animais, o universo todo gemendo nessa catástrofe natural e provocada também pelo homem, né? Como se fossem as dores de parto, que começam mais brandas e vão ficando insuportáveis no final, né? E a perseguição contra os cristãos, contra quem guarda essa doutrina, né? E porque a maldade do homem multiplicaria, o amor se esfriaria de quase todos. Esses eventos acontecerão antes de Jesus arrebatar a igreja. E sobre essa vigilância que Jesus está sugerindo aqui na parábola, ele diz assim: se o pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, ele ficaria vigilante para que o ladrão não entrasse na sua casa. E da mesma forma, o Filho do Homem vai voltar. Ele vai pegar todos de surpresa quando ninguém estará esperando. Quando o caos estabelecido vai ser tão grande que as pessoas elas não vão enxergar os próprios erros. A maldade vai ter se multiplicado de forma que o amor vai se esfriar da maioria. E Jesus ainda diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então eu gostaria de falar sobre as 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas que João, quando estava preso na ilha de Patmos, ele escreveu. Literalmente ele enviou essas cartas às igrejas locais daquela época, né? Mas essas cartas, elas também têm revelação profética para todas as etapas da igreja na história, até o final, né? Elas são 7 períodos, né, que elas descrevem a igreja, desde a igreja primitiva, depois a igreja perseguida, depois a igreja quando virou religião, né, em Roma, no Império Romano, depois a reforma protestante, depois aquele amor aparentemente restaurado, né? E depois o último período que é o nosso, que é Laodiceia. Cada nome dessas igrejas tem um significado, né? E ele tem a ver com o que a igreja estava vivendo naquela época. E Laodiceia significa povo do juízo, o povo que julga. E o interessante é que para todas essas igrejas, Jesus tinha elogios e para Laodiceia ele não tem. Para o período da igreja que nós estamos vivendo, Jesus não tem elogio, ele tem só advertências. E por que só tem advertências? Porque a igreja está tão corrompida que não se enxerga mais. E ela, olha só o que diz. Ela procura agradar a todos os segmentos, por isso ela é morna. E Jesus está a ponto de vomitar essa igreja da boca. Essa igreja ela está corrompida com números, quantidades de pessoas e envolvida com cifrões, né, dinheiro. E ela se julga suprida, rica, abastada, né?
e aos olhos de Deus ela é miserável, cega e nua. Jesus está do lado de fora, batendo na porta. E ele, quando ele diz, quem abrir, eu entrarei e cearei com ele está sugerindo indivíduos e não mais a comunidade inteira, ou seja, não existe mais comunidade certa, né? Existem indivíduos que perseveram até o final, que guardam a sã doutrina e que aguardam a volta de Cristo. Esses, quando ouvirem, né, o clamor da sã doutrina, esses abrirão seus corações e permitirão, né, que o Espírito Santo conduza as suas vidas. Os outros, né, continuarão envolvidos com entretenimento gospel, coreografias, shows de artistas gospels, toda aquela corrupção que veio do mundo e entrou na igreja e a igreja acolheu e abraçou, né? Elas servem como ilusão que está cegando esse povo. Ou seja, nada disso agrada a Deus, né? As nossas festas, os nossos eventos, os nossos tudo aquilo que agrada a nossa carne, né? Ela é contrária ao reino de Deus, porque nós estamos preocupados, olha só. Cada um busca seus interesses e não os do reino. Ou seja, já não é mais prioridade, né, alcançar as vidas enquanto é tempo, né? As pessoas estão distraídas, atendendo o seu próprio ventre, escolhendo os líderes, né, que preguem as coisas agradáveis a elas, né? Elas buscam vitórias, elas buscam prosperidade, elas buscam se estabelecer nessa terra, elas buscam se satisfazer, enquanto os dias do fim estão se aproximando. Ou seja, alguém está preocupado em guardar a sã doutrina. A vigilância aqui a parábola se refere, não é só para você observar do lado de fora, né? Quando começarem os rumores de guerra, quando começarem os eventos, né, de naturais e as coisas provocadas pelo homem. A vigilância aqui, ela está se referindo à nossa própria vida com Deus. De todas essas igrejas, né, de todos esses períodos da história, só o nosso não tem elogio, só o nosso desagrada a Deus completamente. Ou seja, nós temos a tendência de achar que nós estamos sempre certos, o outro está sempre errado. Agora o texto está dizendo que todas estão afundadas em apostasias. Esse período, né, da história que vai de 1844 até a volta de Cristo, né, ela é um período que desagrada a Deus totalmente e que se afastou da sã doutrina completamente, né? Então, nós estamos vigilantes. Quando Jesus voltar, a gente vai estar preparado? Basta estar frequentando uma religião? Basta estar fazendo parte, né, dos eventos, da grande onda, né, que o evangelho incorporou e vai tragando pessoas, faz parte, basta fazer parte disso tudo? Não, Jesus está falando aqui que se essa igreja não buscar uma restauração, né, poucos serão os que verão a Deus. Tá bom, meus amigos? Vamos meditar. Eu vou falar só o que significa cada igreja dessas. Éfeso significa desejável e foi do ano 27 até o ano 100. Esmirna, de 100 a 323, e significa perfume suave. Pérgamo, de 323 a 538, que significa exaltação e elevação.
Tiatira significa sacrifício e contrição e foi de 538 a 1798. Sardes significa remanescente e foi de 1798 a 1833. Filadélfia significa amor fraternal e foi de 1834 a 1843, ou seja, durou 9 anos e foi a única que recebeu só elogios, né? Foi Filadélfia. E Laodiceia, que é a nossa, vai de 1844 até o fim. E significa povo que julga, o povo do juízo. Amados, reflitam na vida de vocês, reflitam que tipo de vida vocês estão levando. A gente não deve se conformar com esse século e nem achar que está tudo bem sempre, né? Não foi à toa que Jesus ensinou o desprendimento das coisas materiais, das coisas corruptíveis, né, do dinheiro. É porque esse mundo, né, ele é voltado para a ganância. E a ganância, ela entrou na igreja e não saiu mais. Então, muitas das pessoas estão cegadas com falsas pregações, falsos mestres, falsas doutrinas, e elas só vão descobrir isso quando estiverem diante de Deus. Isso é muito sério, né? Então vamos refletir na vida, cada um refletir na sua vida, refletir no que tem vivido, né? E parar de julgar o outro que, né? Esse aqui é desgarrado, esse aqui é desviado. Para com isso, né? Muitos deles estão apenas atendendo o clamor de Deus que diz: sai do meio dela, povo meu. Tá bom? Um beijão para você. Bom dia e medita nessa palavra porque ela é séria.